E aí, povo esquisito? Bom, não? Professora Cássia, vamos lá para mais uma aulinha de biologia, né? Agora voltamos aí ao formato das aulas gravadas, né, para aqueles alunos que optaram em ficar em casa, para aqueles alunos que optaram em não vir para a escola assistir às aulas presenciais, certo? Então, nós não teremos mais aquelas aulas ao vivo, online, via Google Meet, né? Já ficou bem claro para vocês aí que os alunos que estão assistindo a aula de casa aí vão acompanhar as aulas pela gravação, certo? Então, nessa primeira aula de biologia nossa, do segundo semestre de 2021, a gente vai fazer uma retomada super rápida, tá? A respeito do reino Monera, que foi o último conteúdo que a gente viu antes das férias. Então, vamos lá. A primeira coisa, quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Conhecer aí a estrutura geral da célula bacteriana, identificar as suas partes e depois reconhecer as principais doenças causadas por bactérias que acometem, né, que afetam a espécie humana. Então, primeiro a gente vai relembrar as características gerais dos indivíduos que compõem o reino Monera, ou seja, as bactérias e as cianobactérias. Terminado isso, a gente vai para as doenças causadas por bactérias. Simbora! Então, primeira coisa, reino Monera. O reino Monera é formado por indivíduos unicelulares. Lembrando, o que é o indivíduo unicelular? O indivíduo unicelular é aquele indivíduo que só possui uma célula. Então, tá. Indivíduos do reino Monera, primeiro, são todos unicelulares, só possuem uma célula. Essa célula, ela é procarionte. O que é a célula procarionte? É uma célula que não possui carioteca, ou seja, é uma célula que não possui núcleo organizado, núcleo delimitado por membranas. Na célula procarionte, o DNA ele fica livre, ele fica solto, disperso, esparramado pelo citoplasma, tá? Outra coisa aqui, os indivíduos do reino Monera, alguns são autótrofos, outros são heterótrofos, ou seja, alguns indivíduos produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese bacteriana ou através da quimiossíntese e outros não produzem, tá? Quem são os indivíduos do reino Monera? Esqueci de colocar aqui no slide. Os indivíduos do reino Monera são as bactérias e as cianobactérias. Esses são os indivíduos, ai, ficou ruim aqui, galera. Esses são os indivíduos que compõem esse reino Monera. Então, o que o indivíduo tem que ter? Quais são as características que o indivíduo deve apresentar para ele ser incluído nesse reino? Então, são todos unicelulares, só possuem uma célula. Essa célula é procarionte, ou seja, não apresenta núcleo delimitado por membrana. O DNA fica livre, solto, disperso no citoplasma. Alguns indivíduos são autótrofos, produzem o seu próprio alimento. Outros são heterótrofos, não produzem o seu alimento. Esses indivíduos, eles podem viver isolados, sozinhos ou em colônias, tá? Continuando. A célula procariótica, a célula de uma bactéria, ela não apresenta organelas citoplasmáticas chamadas de organelas membranosas. A única organela presente na célula procariótica são os ribossomos, que são responsáveis aí pela produção de proteínas, tá bom? Essa célula apresenta uma parede celular formada de um composto, de uma mistura de carboidrato com proteína, chamado de peptidoglicano. Tem membrana plasmática igual toda célula, tá? Então, ó, características gerais dos indivíduos do reino Monera, bactérias e cianobactérias. São unicelulares, são procariontes, podem ser autótrofos ou heterótrofos, podem viver isolados ou viver em colônia. Essa célula possui uma parede celular específica formada de peptidoglicano e a única organela citoplasmática presente nessa célula são os ribossomos. As bactérias, elas são de grande importância para o meio ambiente. Por quê? Porque elas são decompositoras, elas decompõem a matéria orgânica, promovendo aí a reciclagem natural dos nutrientes no meio ambiente, tá? Então, as bactérias, juntamente com os fungos, elas promovem a reciclagem da matéria orgânica através da decomposição dessa matéria orgânica. Outro detalhe, esses indivíduos, eles podem ser parasitas ou de vida livre. Galera, lê do engano. Muita gente acredita que toda bactéria é ruim.
Quando se fala em bactéria, muita gente acha que as bactérias só fazem mal, que as bactérias só prejudicam os indivíduos. Essa é uma ideia muito errônea, essa é uma ideia muito errada, tá? Existem bactérias parasitas? Existem bactérias parasitas. Só que a maioria das bactérias, além de não serem parasitas, além de não causarem problemas para ninguém, elas ainda auxiliam. As bactérias, elas são de extrema importância para a nossa sobrevivência. Primeiro, são decompositoras, promovem a reciclagem natural dos nutrientes. Segundo, elas são utilizadas na produção de alimentos, na produção de bebidas, na produção de cosméticos, na produção de medicamentos. Nós temos um grupo, um conjunto de bactérias que vivem no nosso corpo, que nos auxiliam em diversas funções. É o que a gente chama popularmente de flora bacteriana. O termo correto dentro da biologia, galera, o termo correto é a microbiota, tá? A nossa microbiota, o nome é microbiota indígena. É um nome feio, né, gente? É um nome esquisito, que o povo chama popularmente aí de flora bacteriana. É a mesma coisa. Então, nós temos bactérias na nossa pele, bactérias embaixo da unha, bactéria na garganta, bactéria nas axilas, bactéria nos órgãos genitais, bactéria em todo o nosso trato digestório. E essas bactérias desempenham funções específicas, nos auxiliam em diversas funções. Por exemplo, nós temos aí no intestino, no estômago, bactérias chamadas lactobacilos. Elas auxiliam a nossa digestão, ponto. No intestino grosso, a gente encontra bactérias como a Escherichia coli, a bactéria E. coli, que auxilia na produção de algumas vitaminas para o nosso organismo. Tá? Então, nós temos na nossa pele, na camada superficial da nossa pele, a gente tem aqui na epiderme um conjunto de bactérias que nos protegem das bactérias externas, das outras bactérias do meio ambiente, tá? Então, as bactérias, elas são de extrema importância para a nossa sobrevivência, nossa de qualquer outro ser vivo. Continuando aqui. A estrutura da célula bacteriana, né? Quais são? Já falei, ó. A célula bacteriana, ela possui aqui no número 1, aqui, ó, uma parede celular. Essa parede celular é formada de uma substância chamada peptidoglicano, que é a mistura aí de carboidrato com proteína. No número 2, aqui, ó, a gente tem a membrana plasmática. Número 3, as bolinhas, ó, essas bolinhas aqui dentro da célula procarionte, dentro da célula bacteriana, são os ribossomos. É a única organela citoplasmática presente nessa célula. Aqui, ó, em preto, aqui esparramado, ó, a gente tem o material genético, o DNA, que está livre, solto, disperso aí pelo citoplasma, tá? E aqui no número 5, tudo aqui dentro é o quê? Citoplasma. Então, essa é a estrutura da célula bacteriana. Essa é a estrutura de uma célula, de uma bactéria. É óbvio que tem vários tipos de células bacterianas com formas diferentes, porém essa é a estrutura geral de uma célula bacteriana. Beleza, povo? Aí agora a gente vai começar aqui, ó. Vamos falar aqui das principais doenças causadas por bactérias. Galera, são muitas doenças causadas por bactérias, muitas e muitas e muitas. Então, as bactérias que são parasitas, elas parasitam a espécie humana, causando doenças, tá? É óbvio que não tem como eu falar sobre todas, que eu queria gravar uma aula de praticamente 2 horas. Então, eu vou citar algumas doenças e vamos focar no que é importante pra gente. Então, primeiro aqui, ó, quais são as principais, gente, são as principais doenças causadas por bactérias que acometem, que afetam a espécie humana. Então, aqui ó, nós temos primeiro o botulismo, depois tem a cólera, a coqueluche, a gonorreia, a hanseníase. A hanseníase antigamente, gente, era chamada de lepra, tá? Talvez vocês não conheçam o termo hanseníase, é porque era chamado de lepra, aí ficava o termo leproso, um termo pejorativo, aí mudou-se o nome para hanseníase, né? Por causa do indivíduo que descobriu a bactéria, que é o bacilo de Hans, né? Ou Mycobacterium leprae, beleza? Leptospirose, meningite meningocócica, pneumonia, sífilis, tétano, tuberculose. São as únicas, professora? Não, gente, são as principais. Dentre essas, nós vamos dar enfoque principalmente aqui ó, no botulismo, que eu vou cobrar em avaliações, tá? A gonorreia, a leptospirose, a sífilis, o tétano e a tuberculose. São assim, as que eu vou falar mais um pouquinho e que podem aparecer aí nas avaliações de vocês. Então, vamos começar aqui.
Primeiro, tuberculose. A tuberculose ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. O que é agente etiológico? Agente etiológico é quem causa a doença, tá? Então, a tuberculose é uma doença bacteriana causada pela bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria ela é um bacilo, ou seja, ela tem esse formatozinho de bastão. Porque com relação à forma, as bactérias podem apresentar 4 formas. Ou ela é uma bolinha, que a gente chama de cocos, ou é um bastãozinho, que a gente chama de bacilo. Tem as bactérias em forma de vírgula, que são o vibrião, e as bactérias em forma de espiral, que são os espírilos. No caso da tuberculose, ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, é um bacilo. Então, agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis. Transmissão. A transmissão da tuberculose, ela se dá através de gotículas de saliva pelo ar. Então, a transmissão é via respiratória. Então, a pessoa contaminada, ao tossir, ao espirrar, ao liberar gotícula de saliva, essas gotículas vão para o ar e quem inalar essas gotículas pode adquirir a doença, tá? É óbvio que essas gotículas também podem se depositar aí num talher, num copo, beleza? Então, transmissão através das vias respiratórias por gotículas de saliva contaminadas, tá? Pelo doente. Que essas gotículas podem ser expelidas aí durante a fala, no espirro, numa tosse ou ao entrar em contato com algum material. A tuberculose, galera, é uma doença extremamente grave, é uma doença gravíssima. Ela acomete a humanidade aí há muitos séculos. É uma doença que até então não tinha cura. É uma doença que matou muita gente, tá? Hoje, a tuberculose, ela se previne, né? A profilaxia da tuberculose é através da vacina chamada BCG. Se você não tomou a vacina e adquiriu a doença, você vai tratar essa doença através do uso de antibióticos aí, a antibioterapia, tá? Esse uso de antibióticos para o tratamento da tuberculose é um uso prolongado aí de pelo menos uns 6 meses. Então, é uma doença que dá muito trabalho para ser tratada, beleza? Quais são os sintomas? Tosse, escarro com sangue, é muito comum, né? Cena clássica de filme, de novela, a pessoa com tuberculose, ela começa a tossir, né? Ela vai colocar um lencinho branco assim na boca, de repente vem aquela música de suspense, a pessoa olha pro lenço e tá lá sujo de sangue, né? Então, tosse, escarro com catarro, febre, emagrecimento, cansaço excessivo e se não tratada, ela realmente pode levar à morte, tá? Então, tuberculose, bactéria, Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico. Transmissão através de saliva, contato com pessoa contaminada, contato com objetos contaminados. Transmissão também ocorre pelo ar. Profilaxia, prevenção, vacina BCG. Próximo. A próxima doença aqui é o tétano, tá? O tétano é causado por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Essa bactéria aqui, ó, tem uma curiosidade sobre ela, que é uma bactéria anaeróbica restrita, tá? Deixa eu escrever direitinho aqui. Como assim? O que é uma bactéria anaeróbica restrita, professora? Ela não vive na presença do oxigênio. Então, a bactéria que causa o tétano, a Clostridium tetani, é uma bactéria anaeróbica restrita. É uma bactéria que, de maneira nenhuma, ela vai viver na presença do oxigênio. A bactéria Clostridium tetani também é um bacilo, tá? É uma bactéria em forma de bastão. Como é que você adquire essa bactéria? Você entra em contato com os esporos dessa bactéria em algum material contaminado. Então, ó, tétano, agente etiológico, Clostridium tetani, beleza? Transmissão através de ferimentos na pele, através de ferimentos com material contaminado, com objetos contaminados com os esporos dessa bactéria. Como a gente tem aqui na imagem, ó, muito comum relacionar o tétano sempre com metal enferrujado, mas não é metal enferrujado, gente. É qualquer objeto que entrar em contato com a terra e se contaminar com os esporos dessa bactéria. Como assim, professora? Eu não falei para vocês que
A Clostridium tetani, ela é anaeróbica restrita, ela não vive na presença do oxigênio. Então, onde é que essa bactéria vive? Ela vive nas camadas mais profundas do solo. Ela vai se reproduz por esporulação, produz esporos, que são uma espécie de bolsinhas que vão conter o material genético dela dentro, que vão conter o DNA dela. Esses esporos são liberados no solo, e esses esporos vão subindo e se depositam na camada superficial do solo, se depositam sobre o solo, sobre a terra. Ou seja, qualquer objeto que tiver sobre o solo, desde uma pedra ou um ferro, um plástico, um prego, qualquer material que estiver sobre o solo, pode estar contaminado com os esporos da Clostridium tetani. Aí você vai lá, vamos supor que tem um prego na terra. Você está andando descalço, você está lá em algum lugar que tem terra, está numa roça, numa chácara, ou até na sua casa. Na sua casa tem um quintal de terra, aí tem um prego lá. E você está andando descalço, você vai lá e pisa nesse prego, ele penetra na sua pele, vai para as camadas mais profundas da sua pele aí. A possibilidade desse prego estar contaminado com esporos da bactéria Clostridium tetani são enormes. Aí você vai adquirir esses esporos. Se você não tiver vacinado, você vai adquirir a doença, tá? Quais são os sintomas do tétano? A bactéria Clostridium tetani, ela produz uma toxina, uma neurotoxina, ou seja, uma toxina que afeta o sistema nervoso. Essa toxina, ela promove aí a paralisia, tá? De músculos, ela promove aí a paralisia muscular. Então, é uma neurotoxina que afeta a transmissão do impulso nervoso para os músculos. Então, ela causa perda de movimento, tá bom? Então, quais são os sintomas da doença? Vai desde dor de cabeça até febre, rigidez muscular e morte por paralisia dos músculos respiratórios. Porque quando o esporo da bactéria cai na sua corrente sanguínea, ele se desenvolve, dando origem à bactéria. Essa bactéria, ela vai se alojar no seu sistema nervoso e vai produzir uma toxina que vai causar aí paralisia muscular. Qual que é a prevenção para o tétano, professora? Profilaxia. Existe aí a vacina antitetânica, né? A vacina que você toma aí a cada 10 anos. Ah, professora, eu não estou vacinada, eu me furei, corri para o hospital, adianta eu tomar a vacina? Não. Se a sua vacina está vencida e você se fere com material suspeito, você vai para o hospital e vai tomar o soro antitetânico, porque nesse soro vai conter aí os anticorpos prontinhos para eliminar essa bactéria, tá? Lembra, a vacina é o próprio micro-organismo, geralmente amenizado ou morto. A vacina estimula o seu corpo a produzir os anticorpos. O soro já é um anticorpo pronto, tá bom? Então, tétano, agente etiológico, Clostridium tetani. Transmissão se dá através de feridas, né, com material cortante ou perfurante contaminado com os esporos da bactéria. Profilaxia, vacina. Próximo aqui, ó, leptospirose. A leptospirose, ela é uma bacteriose, é uma doença causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans. Essa bactéria é um vibrião, é uma bactéria que tem formato em forma de vírgula, tá? Então, leptospirose, agente etiológico, Leptospira interrogans. Como é a transmissão da leptospirose? A transmissão da leptospirose, ela se dá através do contato com a água contaminada com essa bactéria. Tá? E como que a água se contamina? Geralmente através de água de enchente contaminada com a urina do rato. Porque essa bactéria, a Leptospira interrogans, ela vive em roedores, ela vive em ratos. Aí, ao urinar, o rato libera essa bactéria. Aí essa bactéria vai entrar em contato com a água, você entra em contato com essa bactéria e adquire a doença. Não é só a água, galera. Vamos supor que o rato entre em contato com algum alimento na sua casa e faça xixi nesse alimento. E você ingere esse alimento, você vai adquirir a bactéria também, tá? Então, a transmissão se dá através da urina de rato contaminada com a bactéria Leptospira interrogans. Então, transmissão aqui, ó, pode ser através de água, alimentos e objetos contaminados pela urina de animais infectados. Esses animais infectados geralmente são ratos, né? Então, é muito comum você adquirir essa doença através de enchente, galera, andando, né, descalço na enchente, brincando na enchente, o que é muito comum se fazer, principalmente em cidade do interior, né? Quem nunca nadou na enchente não teve infância.
tá bom? Quais são os sintomas da leptospirose? Vai desde febre, dores de cabeça, dores musculares e vômitos, tá? Não é uma doença que leva à morte. É uma doença grave, sim, mas é uma doença facilmente tratada aí com o uso do antibiótico, tá bom? Mas a transmissão se dá através da ingestão de água ou alimentos ou objetos contaminados com a urina de ratos infectados. Próximo aqui, ó, profilaxia. Qual que é a prevenção? Se a transmissão se dá através da urina do rato, por água, por enchente ou água contaminada, então uma das profilaxias seria o saneamento básico. Uma. Segunda, melhoria nas habitações de humanos e o controle dos roedores. Terceira, evitar contato com água ou lama de enchente. Impedir que as crianças nadem ou brinquem na enchente, tá? E o controle dos roedores. Essas aqui são as principais medidas profiláticas, aqui a profilaxia, para se evitar aí a leptospirose. Próxima doença aqui, galera, causada por bactéria, é a sífilis. A sífilis, ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. A sífilis, ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, é um espirilo, uma bactéria em forma espiralada, uma bactéria em forma de espiral. Como a sífilis é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, a transmissão dessa doença se dá, né, através aí de relações sexuais sem o uso do preservativo, tá? Mas também pode ser transmitida de mãe para feto aí durante o parto, também pode ser transmitida aí na amamentação, mas a principal forma de transmissão, literalmente, é a relação sexual sem o uso do preservativo. Então, transmissão aqui, ó, contágio sexual, em alguns casos, em objetos contaminados, raríssimo esse caso, ou de mãe para feto durante o parto ou até mesmo durante a amamentação, tá? Essas são as formas de transmissão. Porém, a sífilis é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, a principal forma de contato é através da relação sexual sem o uso do preservativo. Quais são os sintomas da sífilis? A sífilis ela é caracterizada por lesões, por feridas, tá? Tanto na pele quanto lesões no sistema nervoso. A sífilis, se não tratada, ela pode levar a cegueira, paralisia e morte. Gente, é uma doença grave, é uma doença gravíssima, uma IST, que ela é dividida em 3 fases. Tem a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. A sífilis primária, ela é caracterizada pelo surgimento de pequenas lesões, pequenas bolinhas, pequenas feridas nos órgãos genitais. Geralmente é uma única ferida, uma ferida única que surge no órgão genital, uma ferida indolor, não dói. Ela só aparece lá, não dói, não incomoda, você olha lá e fala, tá, e não procura um médico. De repente, aquela feridinha some, você fala, nossa, sarei, milagre, foi Deus. Tá, passou ali, sumiu, passa alguns dias lá, até 15 dias no máximo, a ferida volta. Só que ao invés de ser uma ferida indolor no seu órgão genital, vão surgir feridas por todo o seu corpo, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés, cabeça, nas costas, aparecem lesões por todo o corpo. Aí é a sífilis secundária. Se não tratada, a bactéria vai atingir o sistema nervoso, né, causando aí a cegueira, a paralisia até a morte. Aí ocorre a sífilis terciária ou neurosífilis. Ah, professora, mas como é que eu trato? Gente, não é uma doença causada por bactéria? Você vai procurar o médico vai te receitar um antibiótico e você vai tomar esse antibiótico. É simples assim. Aqui algumas imagens, né, com sequelas da sífilis, ó. Aqui na sífilis primária, feridinha que já é secundária, porque apareceu feridas por parte do corpo que não é o órgão genital, é a sífilis secundária. Então, feridas na boca, feridas no céu da boca, feridas aqui na gengiva, nas bochechas, ó, nas palmas das mãos, nas costas. Aqui já é um caso de sífilis secundária, tá bom? Gonorreia. Também uma IST, galera, aqui tá DST, ó, desculpa eu, mas é uma IST. DST é o termo antigo utilizado, né, como doença sexualmente transmissível. O termo atual é infecção sexualmente transmissível, então é uma IST. A gonorreia, ela é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea. É uma bactéria em forma de cocos, é uma bactéria arredondada. Ela é um diplococcus, que são 2 bolinhas unidas, tá? Então, é uma bactéria
arredondada a Neisseria gonorreia. A gonorreia também é um IST, ou seja, também é transmitida através da relação sexual sem o uso do preservativo, tá? É uma infecção sexualmente transmissível. Então, transmissão, contágio sexual, né? Relações sexuais sem o uso do preservativo, também de mãe aqui para feto durante o parto, ou também através da amamentação. Quais são os sintomas da gonorreia? A gonorreia, ela apresenta sintomas diferentes em homens e em mulheres. No homem, aparece aqui um corrimento, uma secreção com pus na uretra e dá muito ardor ao urinar. Se não tratada, ela pode levar até a esterilidade masculina. Nas mulheres, a gonorreia pode ser assintomática, ela pode simplesmente não apresentar sintomas. E quando apresenta, aparece aí um corrimento esbranquiçado na vagina, tá? A gonorreia é muito mais comum em homens do que em mulheres. E os homens apresentam vários sintomas e as mulheres muitas vezes são assintomáticas. Profilaxia, lembrando que profilaxia é prevenção. Não é uma IST, não é uma infecção sexualmente transmissível. Qual é a forma de prevenção de uma IST? O uso do preservativo e tratamento dos doentes. Então, a prevenção para gonorreia e para sífilis é a mesma. Uso de preservativo, tratamento dos doentes. Próximo aqui, ó, hanseníase, como eu falei com vocês, antigamente chamada de lepra. Quem causa a hanseníase é a bactéria chamada Mycobacterium leprae, tá? Mycobacterium leprae ou simplesmente bacilo de Hans, tá bom? A lepra, ela é caracterizada por lesões na pele, porque essa bactéria, ela causa uma destruição aí de alguns nervos da pele. Como é que você adquire essa bactéria? Como é que é a transmissão da lepra? A transmissão da lepra se dá, gente, através do contato direto com secreções das pessoas doentes, tá? Tu fala contato direto, não é aperto de mão, não é abraço, não é beijo, não. É contato direto com a secreção das feridas, tá bom? Quais são os sintomas? Lesões na pele, lesões nos olhos, lesões nos nervos. Então, essa bactéria, a Mycobacterium leprae, ela causa lesão nos nervos, o que vai levar ao surgimento de feridas por toda a pele, o que vai levar à necrose tecidual, literalmente necrose de tecido, até mesmo perda de membros. Era comum há muito tempo atrás, quando não se tinha um tratamento adequado dessa doença, as pessoas que adquiriam essa bactéria perdiam falanges dos dedos, perdia a cartilagem hialina do nariz, perdia a cartilagem da orelha, tá? Literalmente perdia extremidades, porque ocorria a necrose tecidual devido aí à perda de sensibilidade nessas partes, devido à destruição dos nervos pela bactéria. Profilaxia, não há prevenção, há tratamento com o uso de medicamentos, que é o uso aí de antibióticos, tá? Aqui, ó, algumas imagens aqui de sequelas da hanseníase, ó, lesões que causam necrose. Gente, se vocês estão reparando, isso aqui é um pé, esse pé não tem mais dedos, ó, não tem mais dedos, ocorreu necrose e morte tecidual. Isso aqui é uma mão sem dedos, ó, você não tem as falanges. Aqui, ó, perda de falange, tá? Porque ocorre a morte do tecido e necrose. Botulismo. O botulismo é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, é o nome da bactéria. A Clostridium botulinum, ela é típica prima da Clostridium tetani. Elas são do mesmo gênero, porém de espécies diferentes. Ela também é anaeróbica restrita, ou seja, ela não sobrevive na presença do oxigênio. Bactéria anaeróbica restrita, ela não vive com O2, ou seja, não sobrevive na presença do oxigênio. É a bactéria em forma de bacila, uma bactéria em forma de bastão, e essa bactéria, a Clostridium botulinum, a gente adquire através da ingestão de alimentos contaminados com essa bactéria. Professora, não entendi. Olha só, você chegou lá no mercado, sua mãe te pede para ir no mercado comprar milho em conserva. Você chega lá no mercado, aí você vai olhar as latas de milho, aí tem uma lata lá assim, ó, estufadona, inchadona. Você fala, não, velho, vou levar essa lata aqui porque ela tem mais milho que as outras. Vai lá, leva para sua casa e literalmente dá problema. Por quê? Por que aquela lata está estufada? Provavelmente aquela lata de milho foi contaminada com esporos da bactéria Clostridium botulinum.
Tá? Esses esporos, eles podem se depositar nas máquinas que fazem o invase do alimento industrializado, entendeu? Do enlatado, por exemplo, do alimento em conserva. Então, o esporo vai lá, se deposita na máquina, vai lá envasar, vai embalar o alimento é embalado com o esporo da bactéria. Vai lá e lacra o alimento a vácuo. Lacrou a vácuo, fica sem oxigênio dentro da lata, certo? O esporo vai lá e se desenvolve e dá origem à bactéria. Sem o oxigênio, a bactéria começa a se reproduzir, começa a realizar fermentação dentro daquele alimento, para ela obter alimento, literalmente, ela começa a se reproduzir, começa a fermentar e vai liberando o gás. O gás faz com que a lata estufe, ou a lata estufa, ou a tampa do vidro de azeitona, a tampa do vidro de palmito. Então, pegou um alimento enlatado e a embalagem está deformada, descarta. Tá bom? Então, a transmissão do botulismo se dá através aí da ingestão de alimentos enlatados, industrializados, contaminados com a toxina da bactéria. Então, transmissão aqui, ó, intoxicação alimentar. Essa bactéria, a Saclostridium botulinum, ela também produz uma neurotoxina, que é uma toxina que afeta o sistema nervoso, e essa neurotoxina, ela impede aí a transmissão do impulso nervoso para o músculo. Essa neurotoxina, ela causa a paralisia muscular, assim como a toxina do tétano. Se ela causa paralisia muscular, a pessoa vai ter uma parada dos músculos respiratórios, por exemplo, ou uma parada dos músculos cardiorrespiratórios. Vai ter uma parada cardíaca e morre, tá? Então, é uma doença que leva à morte, e é uma morte rápida. Por sinal, muitas crianças morriam antigamente de botulismo e ninguém sabia a causa da morte. Por quê? Porque era muito comum, até hoje, paralisia muscular. É muito comum as pessoas darem mel para a criança. Mel para recém-nascido. Ah, tá tossindo, toma mel. Tá gripado, toma mel. O mel é um meio excelente de propagação, de reprodução da bactéria Clostridium botulinum, porque é um alimento rico em açúcar, a bactéria, o esporo se aloja lá, você não guarda mel na geladeira, o mel guarda dentro do armário, em qualquer lugar, e mel todo mundo acha, mel não perde, mel dura anos, beleza, não perde, mas contamina, né? Então o esporo bacteriano se deposita lá na embalagem, tem um alimento riquíssimo em açúcar, a bactéria vive lá anos e anos e anos, fermentando, produzindo energia para ela, se alimentando do açúcar do mel. Ponto, tá? Quais são os sintomas do botulismo? Vai desde infecções no trato digestório, infecções no estômago, infecções intestinais, febre, vômito, diarreia, paralisia muscular e morte, literalmente, tá bom? Prevenção. Se a contaminação se dá através da ingestão de alimentos contaminados, então a principal profilaxia é evitar a ingestão de alimentos em conserva que estiverem em latas estufadas, ou vidro com tampa embaçada, ou vidro com tampa estufada, embalagens danificadas, com alteração no cheiro, com alteração no aspecto, tá? E também evitar e conservar os alimentos a uma temperatura acima de 15 graus. Alimento, galera, para conservar, ele tem que ser guardado na geladeira, né? Literalmente tem que ser guardado na geladeira para ter uma conservação maior aí. Cólera, outra doença causada por bactéria. A cólera, ela é causada por uma bactéria, um vibrião chamado de Vibrio cholerae, tá? Uma bactéria em forma de vírgula. A cólera também é uma doença grave, uma doença gravíssima que leva à morte. A transmissão da cólera se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados, tá bom? Então, transmissão, água e alimentos contaminados, sintomas aí, diarreia bruta, diarreia profunda, diarreia grave, diarreia aguda, diarreia crônica, cólicas intestinais e câimbras musculares. Essa diarreia profunda vai levar a uma desidratação profunda que pode levar à morte. Prevenção, saneamento básico, e só beber água tratada ou fervida, proteger os alimentos de contato com insetos aí que podem transmitir essa bactéria para os alimentos em alguns casos, tá? Mas o principal aqui, ó, é o saneamento básico, tá?
tá? É a principal profilaxia aqui para cólera. Lavar bem as frutas e verduras que sejam consumidas cruas ou colocá-las de molho em água com cloro antes de consumir. Pode ser o cloro, pode ser água sanitária ou cloreto de sódio. Manter bons hábitos de higiene, né? Essas são as principais formas de profilaxia. Mas, igual eu falei, a principal, saneamento básico. Tem saneamento básico, lavou bem os alimentos, já é meio caminho andado. Meningite. A meningite é uma doença que é muito comum em crianças, tá? E ela também é grave, gravíssima, porque ela leva à morte. A meningite, ela é ocasionada aqui, ó, pela inflamação das meninges. Meninges são membranas que recobrem o cérebro, tá? O nosso cérebro, ele é protegido, ele é coberto por 3 membranas chamadas de meninges. São elas, de fora para dentro, dura mater, a pia mater e a aracnoide, também chamada de araquidônio. As meninges são membranas, então, que envolvem o cérebro e a medula espinhal, envolvem os órgãos do sistema nervoso, tá? Essas meninges, né, elas protegem esses órgãos do sistema nervoso e essas meninges, elas fornecem nutrientes para o nosso cérebro, beleza? A meningite consiste aí na inflamação das meninges. A meningite bacteriana, ela é causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Essa bactéria Neisseria meningitidis é a prima da bactéria da gonorreia, mesmo gênero e espécies diferentes. É uma bactéria em forma de cocos, tá? Então, é uma bactéria arredondada, é um cocos. Essa bactéria se aloja nas meninges, causando inflamação dessas meninges, podendo até levar à morte. Transmissão. Como é que se dá a transmissão da meningite? A transmissão da meningite, ela se dá através de vias respiratórias, né? Através do ar ou contato com objetos contaminados, como talheres, como copos. Então, a transmissão se dá via aérea, através de gotícula de saliva de pessoas contaminadas, por exemplo, ou através de compartilhamento de objetos contaminados. Sintomas da doença. Vai desde dor de cabeça, dor na garganta, febre alta, até uma rigidez da nuca, porque inflama as meninges ao redor da membrana espinhal e a nuca fica rígida, você não consegue encostar o queixo no peito, né? É muito comum o médico fazer esse teste com criança, pede para a criança encostar o queixo no peito. Se ela não conseguir encostar, é porque a nuca vai estar rígida, já é uma suspeita aí de meningite. Então, vai desde dor de cabeça, dor de garganta, febre alta, rigidez na nuca, o que pode levar a coma e morte. Profilaxia, existe a vacina contra a meningite. Bom, meu povo, por hoje é isso, né? Essa foi a nossa aulinha aí sobre Reino Monera, né? Vimos um pouquinho aí as características gerais dos indivíduos do Reino Monera e falamos aí sobre as principais doenças causadas por bactérias, tá bom? Muito obrigada a todos, beijos de luz, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.